Esperar nem sempre é perder tempo. Se você trouxe a sua Bíblia, você vai abrir ela em Gênesis capítulo 40, no versículo 14. Amém? Diz assim: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Só isso. Esperar nem sempre é perda de tempo. Esperar significa aguardar. Vou repetir. Esperar significa aguardar. E nós que recebemos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas, e lendo as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, nós encontramos vários versículos dizendo que nós devemos esperar no Senhor. Esperar não por esperar, esperar com paciência. Esperar também fazendo a boa vontade do Senhor. Só que muitos têm o esperar como um tempo de desperdício. São pessoas que são influenciadas por outras pessoas que não entendem e nem conhecem aquele que te prometeu algo. E olha que mesmo você sabendo que essa pessoa não conhece e não entende o Deus que você serve, você ainda dá ouvido para ela. Mesmo você sabendo que essa pessoa não tem a mesma fé que você tem, você ainda dá ouvido para ela. Mesmo essa pessoa não tendo, seja muita ou pouca, comunhão com Deus, não tendo, você dá ouvido para ela. E uma vez que você dá ouvido a essa pessoa, você começa a desfalecer na fé. Você começa a desacreditar. E desacreditando, você começa a dizer que Deus está tardando para cumprir com aquilo que Ele prometeu na sua vida. E nesse seu falar de tardar, já está sendo gerado dentro de você uma murmuração. Porque começa com questionamentos. Porque começa quando eu observo as outras pessoas a serem abençoadas e eu não. Parece que estamos diante de muitos Asafes. Asaf que olhou para a vida do ímpio e foi reclamar com o Senhor que o ímpio prosperava e ele não, e tudo aquilo que ele fazia era inútil. Até que um dia ele conheceu o Senhor verdadeiramente. O aguardar para nós, o esperar para nós, não é um desperdício. O esperar para nós, o aguardar para nós, é simplesmente esperar o tempo de Deus ser estabelecido na minha vida e na sua vida. E tempo estabelecido é promessa cumprida. Vou repetir, tempo estabelecido por Deus é promessa cumprida. E a minha pergunta para vocês, amados, é: porventura Deus é homem que minta?
É filho do homem para que se arrependa? Também não. Então ele não é mentiroso. E se ele não é mentiroso, esse tempo seu de espera não é um desperdício. Não é uma perda de tempo. É só um período que Deus determinou para a sua vida. Para quê? Para te preparar, para te capacitar, para te moldar, para que quando Ele te entregar aquilo que Ele te prometeu, você não venha desviar da presença dEle. Você não venha ser um ingrato. Pelo contrário, que a sua fé ainda venha aumentar ainda mais. Então, para nós que estamos em Cristo Jesus, o esperar não é uma perda de tempo e nem um desperdício. E nesse tempo de espera meu e seu, de aguardar meu e seu, não significa que Deus não vai fazer em nós e através de nós milagres, prodígios, maravilhas, porque Ele vai dizer lá em Salmos que nós devemos aguardar fazendo a vontade do Senhor, perseverando, testemunhando a Cristo. Agora o que eu li aqui foi sobre José. E eu quero que você preste bem atenção. José aqui aproximadamente com 17 anos de idade. Um dia talvez como esse, foi dormir. E dormindo teve um sonho. Nesse sonho ele viu que ele e seus irmãos colhiam feixes de trigo. Os feixes de trigo subiram. O dele no centro. E os demais feixes de trigo se curvaram diante do feixe de trigo de José. Deus já estava mostrando para aquele jovem, para aquele menino, aquilo que o Senhor iria fazer na sua vida. E José é ser humano, era como eu e você. Quando Deus nos dá um sonho, o que nós queremos fazer? Contar para as pessoas, principalmente os de casa. O que ele fez? Contou para os irmãos. Tive um sonho. E nesse sonho, os feixes de trigo de cada um de vocês se curvaram diante do meu. E eles já disseram: você está dizendo que você vai governar sobre nós? Mas um outro dia, vamos nós, se o Senhor assim permitir, teremos vários dias. Ele sonhou. E nesse sonho agora ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. O que o Senhor estava mostrando para ele, que aquilo que o Senhor havia preparado para ele, não estava somente ligado à sua família, mas a nações. Sol, lua e 11 estrelas. Então o que Deus tinha preparado para José, era um governo sobre autoridades. Não era um governo qualquer. E nós conhecemos a história. Entra os ciúmes, entra a inveja, começa a perseguição. É lançado na cisterna, tira da cisterna, é vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar. E tudo que José põe a mão prospera. Tudo que ele vai fazer dá resultado. Potifar ama José. Coloca José como administrador da sua casa. Até que um dia, a esposa de Potifar vai assediar José. E assediando José, a Bíblia diz que ela consegue arrancar de José parte do seu manto, da sua roupa. Ela conseguiu uma prova.
prova com mentira. Mas tinha uma prova. Vai ela então dar o seu show, escândalo. Vai contar ao seu marido que José a assediou, quis deitar com ela. A Bíblia diz que Potifar lança José na prisão. José está na prisão. Além de ser escravo, ele agora é prisioneiro também lá no cárcere. E a Bíblia diz que tudo que ele põe a mão é abençoado. Engraçado que tem pessoas que dizem que só em um lugar que eles são abençoados. Eu não entendo. Se o Deus de José é o meu Deus, como pode eu ser abençoado só em um lugar? Aonde eu for, a bênção de Deus vai comigo. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, Deus está comigo. A mão também. A Bíblia diz então que ele chega no cárcere. O cárcere está desorganizado. Ele então vai organizar, porque o bom líder ele gosta de organizar. É por isso que eu sempre chamo a sua atenção. Para Deus tem que ser o melhor. Não, para Deus tem que ser o tudo. O melhor qualquer um dá do jeito dele. Vou te provar isso. Caim achou que o melhor era do jeito dele. Deus reprovou. Sabia que Deus está rejeitando muitos por eles acharem que o melhor deles é o melhor que Deus quer? Deus não quer o melhor, Deus quer o tudo. Porque o meu melhor pode ser uma vez vir no culto só. O meu melhor pode ser nunca orar, nem jejuar, nem nada. Mas ofertar e devolver dízimo. Não. Deus é um Deus completo, irmãos. Não quer nada picado, não. Quando Ele te comprou, Ele não comprou só os seus olhos, não. Ele te comprou foi todo. Então para de ficar dando só o braço para Ele. Para de ficar dando só o olho para Ele, a boca para Ele. Para de ficar só dando o coração para Ele. Não, Ele te comprou todo. Todo. Pagou o preço. Está lá José. O carcereiro viu que José é uma bênção. Vai chamar José e vai dizer: ó José, eu tenho visto que Deus é na sua vida. Você agora vai ser o responsável desse cárcere. Viu? Toma aqui a chave. Então José agora se torna um líder na prisão. Mas eu vou fazer uma pergunta. Foi isso que Deus preparou para ele? Hã? Foi isso que Deus preparou para ele? Ser líder de prisioneiros? Não. Mas isso não significa que Deus também não está agindo. Pare de reclamar com as pequenas coisas que Deus está fazendo, até chegar sobre a grande promessa que Ele fez na sua vida. Pare de rejeitar pequenos governos, porque você só chegará num grande governo se você governar no pouco. Excelência não vem quando eu chego no altar, excelência vem quando eu estou lá na porta. Quando eu sou chamado para fazer algo, eu não faço para homem, eu faço para Deus. Então eu dou o meu melhor para Deus, porque quando eu chegar no altar, eu não vou me deslumbrar, achando que eu sou o cara, que eu sou a mulher. Então é por isso que o Senhor diz: seja fiel no pouco. É no pouco que eu tenho que mostrar excelência. Vou dar um exemplo. Não é passar pano só com água. Se tem cera, passa pano com cera. Lavou o banheiro, tem desinfetante, põe desinfetante. Viu lá que não tem papel, pega o papel. Se não tem papel, se tiver dinheiro, vai lá, compra o papel e coloca lá. Não é ficar mandando o outro, não. É fazer aquilo que o Senhor está propondo você a fazer. E o Senhor no mês de agosto propôs a você representá-lo. E mesmo assim você está rejeitando, e se é que já não rejeitou. Mas quer empresa top. Quer conta gorda. Quer ficar trocando de carro para lá e para cá, viajando para lá e para cá.
E a minha preocupação sempre disse: enquanto eu não vejo nada, Deus vê tudo. Enquanto eu não sei o que passa no seu coração, a Bíblia diz que Deus o esquadrinha. Por isso que eu fico em paz. Porque Deus esquadrinha o coração, e eu tenho um temor disso. Está lá José, liderando, mas não era aquilo que Deus havia preparado. Aí a Bíblia diz que lá tem dois homens, o padeiro e o copeiro. Um dia, como José, eles vão dormir. E dormindo eles dentro do cárcere, eles vão ter sonhos. Cada um vai ter um sonho. E eles sonhando, acordam e acordando, cada um vai contar o seu sonho e interpretando o jeito deles. Assim são muitos aqui na igreja. Diz que tem dom de interpretar, tem nada. Tem nada. Era o copeiro e o padeiro, sonhei. Nossa, vai acontecer isso na minha vida. A outra é também na minha, é bênção. Perceberam que Deus também é na vida de José. Vai contar o sonho para José. Deus vai dar a José a interpretação. Quem dá é Deus, irmão. Não é sua experiência ou aquilo que você vive, não. Quem dá é Deus. Interpretação de sonho, quem dá é Deus. Interpretação de línguas, quem dá é Deus. Não fica inventando moda não, gente. Se Deus falar, falou. Se Ele não falar, cala a boca, fica quietinho. Mas não, gosta de aparecer, meu Deus. Está lá José. Está escrito. Vamos ler. Versículo 18. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias, 40 e 18. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. Falando para quem isso? Para quem que ele está dizendo isso? Para o padeiro. Para o padeiro. Continuando. 3 dias depois, era o aniversário do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Aleluia. Olha só. Versículo 16. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves iam comer. Opa, tem que ler outra aqui, perdão. Está aqui, versículo 11. Versículo 9. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Copeiro. Ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e a espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. José interpretou os 2 sonhos, porque Deus deu a ele entendimento. Mas José vai fazer algo. Versículo 14. Quando tudo estiver, José, quando tudo estiver indo bem com você, ele está dizendo para quem? Para o copeiro. Copeiro que daqui 3 dias vai voltar a servir a faraó.
Olha José, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim. E seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Passa-se os 3 dias, o padeiro é morto, e o copeiro está trabalhando novamente, na sua função de copeiro de faraó. Está servindo ele suco a faraó. Só que o copeiro esqueceu de comentar com o faraó o que aconteceu no cárcere e quem era José. Esqueceu. Quando esse copeiro esquece, o tempo de espera, o aguardar de José aumenta. Aquilo que parecia ser resolvido em 3 dias, não vai ser. Eu quero que você pegue, hein? Aquilo que parecia que ia ser resolvido em 3 dias, não vai ser. Porque uma pessoa esqueceu de comentar com o faraó sobre o que havia ocorrido e que Deus havia usado José para então ele estar diante de faraó. E a pergunta que nós podemos fazer: por que ele esqueceu de contar, uma vez que ele viu que Deus era na vida de José? E assim são muitos na igreja. Por que Deus, o Senhor esqueceu de mim? Eu que fui usado pelo Senhor para curar, para libertar, para pregar a tua palavra, para evangelizar. O Senhor me usou para interpretar línguas, me usou como profeta, como homem e mulher do Senhor. E agora, na hora que eu preciso do agir do Senhor, o Senhor não age. Como pode? O Senhor me usou para interpretar o sonho desse homem, e agora o Senhor não manifesta no mesmo para me abençoar. Assim são vocês, assim somos nós. Questionamos a Deus o porquê que Ele não fez, uma vez que Ele me usou para fazer na vida do outro. José poderia ter dito isso, mas ele não disse. Eu estou supondo, porque é o que é comum entre nós: murmurar, reclamar e questionar sem saber aquilo que Deus quer fazer. Eu vou perguntar de novo: por que aquele copeiro esqueceu de José? Após vivenciar o milagre, ele teve de volta a sua vida, irmãos. Ele teve de volta o seu trabalho. Ele teve de volta a sua honra. Mas esse homem esqueceu. Por que ele esqueceu? Porque Deus não havia chamado José para ser padeiro. Eu não sei por que vocês continuam a reclamar daquilo que tem acontecido na vida de vocês, sem vocês saberem, conhecerem qual que é o propósito de Deus através da vida de vocês. Deus não havia chamado José para ser líder e somente de cárcere, não. Deus não o chamou para ser padeiro. Porque se o padeiro está morto, se o copeiro fala com faraó, ei, qual a vaga que tinha? Qual que era a vaga que tinha? Deus não chamou José para ser padeiro. Então, se aquele copeiro fala para faraó, o que ele iria fazer? Chama ele, eu vou colocar ele no lugar do padeiro. Só que você, ao invés de querer conhecer a Deus,
e o propósito de Deus para a sua vida, você prefere reclamar, murmurar, questionar. E sabe o que é pior? Na maioria das vezes, abandona a Deus, desfalece na fé, vira um ateu e depois está criticando no YouTube ainda. Tudo isso porque não conhece a Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Está lá José. Aparentemente esquecido. Só que ele está na espera. Ele não está na espera do esquecido. Ele não está na espera do tempo de homem. Ele está na espera do tempo de Deus, da promessa de Deus. Esse é outro problema seu. Você está na espera da promessa de um homem que falha. Você criou uma expectativa em homens e mulheres que falham. O único que não falha é Deus. O único que não falha é Jesus. Eu falho, você falha, mas Jesus não falha. Então pare de criar expectativa em promessa de homens. Homens que na sua conduta vão te trair, vai frustrar você, vai magoar você, vai decepcionar você. Ao invés de você depositar sua confiança em homens, confia no Senhor. Acredite no Senhor. Mas não. Fulano de tal me prometeu tal coisa. Fulano de tal me prometeu levar ele na viagem. Não leva, acha ruim. Quem mandou você ficar confiando? Mas agora, se Deus falar para você que você vai viajar, você vai. Se Deus também falar que você não vai, você não vai. Está lá José. Como que esquecido. E muitos poderiam, lá no cárcere, dizer para ele assim: José, esse Deus seu não presta não. Tudo que você põe a mão, José, é abençoado. Eu não vejo um mau testemunho seu, José. Você não fala um palavrão. Você não bebe, você não fuma. Você é um exemplo, José. Você ora, você jejua, você lê a Torá. Ei, José, vamos dizer, você é o cara. Quando eu olho para você, eu não vejo você como nós. Você é uma pessoa separada, diferente. Ô José, aqui José, deixa de ser bobo, José. Deus lembrou do copeiro e não lembrou de você, José. Larga esse Deus. Eu estou ilustrando, às vezes, o que as pessoas falam para você e às vezes você faz. Pessoas que não conhecem o Senhor, não entendem o Senhor, nem sabem do propósito do Senhor, mas influencia você. Quantos que poderiam estar aqui nessa noite, amados? Uma igreja que tem 500 membros. Aqui deve ter 200 e poucas pessoas. Mas se na terça-feira que vem eu colocar aqui, ó, vai ter um pano vermelho, lota isso aqui. Porque estão firmadas no pano vermelho. Não é em Jesus, irmãos. Mas voltando aqui, eu encerro. Esqueceu. Sabe por que ele esqueceu? Porque ainda não era o tempo de Deus de ser estabelecido na vida de José. Deus não esquece não. Ainda que o pai e a mãe o desamparem, Deus jamais desamparará um filho seu. Ei, que negócio é esse de você falar que Deus esqueceu? Deus não esqueceu de nada não. Quem esquece sou eu, seu pastor. Agora o pastor dos pastores não esquece de nada não. Ele chega na hora certa, no tempo certo, no momento certo, porque tudo é para a glória dele. Então pare de reclamar. Pare de murmurar, pare de ser ingrato. Vai estudar mais a Bíblia, vai orar mais, vai jejuar mais, vai santificar mais, vai ouvir mais a voz do Espírito Santo. Pare de ficar reclamando.
com aquilo que Deus preparou para a sua vida? Você sabe o que Deus preparou para a sua vida? Sabe nada. Porque se soubesse, você não ia reclamar. Se soubesse verdadeiramente, você não ia ser inconstante. Que Ele preparou, meu irmão, não é como a selva, a relva, não. Nem como a flor, não, que cai, murcha e passa, não. Que Ele preparou é eterno. Você acha que o que me mantém firme na presença de Deus e na igreja como pastor é dízimo? É vocês? Não é não. É Ele. Se eu olhar para vocês, vou tirar vocês. Se eu olhar para mim mesmo, eu mesmo desanimo. Mas quando eu olho para Ele, quando eu lembro o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele prometeu, o quê? Eu tinha que montar uma casa aqui dentro e morar. Comprar colchão, colocar naquela salinha lá e dormir aqui. Aí, José, um dia, vai ser aquilo que Deus, olha como que Deus trabalha. Deus chamou ele para ser líder sobre autoria. O copeiro e o padeiro teve sonho, não teve? Mas não são autoridades. Aí o que Deus vai fazer? Vou dar um sonho a esse faraó, porque eu preciso mostrar para ele qual é o lugar de José. Padeiro pode sonhar, copeiro pode sonhar, não vai resolver nada, mas se o patrão sonhar, irmão, se Deus me der um sonho a teu respeito, amanhã você está ali no altar. Se Deus me der um sonho ao teu respeito, amanhã você está no altar. Agora, qualquer um desses aí, até o vice-presidente, se sonhar, não vai estar no altar. Por quê? É Deus e eu aqui. Estou querendo mostrar para você, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou, esqueceram. Mas quando Deus sonha a Faraó, Faraó manda trazer quem é que sabe interpretar. Quem é que foi lá? José. Interpretou o sonho. Vacas magras, vacas gordas, anos de fartura, anos de escassez. O que Faraó fez? Aquilo que Deus havia determinado. Sabe o que Faraó fez, Abraão? Isso aqui, José, seu tempo de espera acabou. Deus está usando Faraó. Faraó é como se fosse Satanás. Deus está usando Faraó. Não pegaram. Faraó é como se fosse Satanás. Então, o seu pastor está querendo dizer isso aqui, Vanilton. Deus usou Satanás, usa Satanás para fazer aquilo que Deus havia prometido na vida de quem Ele quiser. Faraó, como Deus então deu ele sonho. Dando ele sonho, vai ter que chamar José. E chamando José, ele interpreta o sonho. O que ele faz? No meu reino, você só não manda em mim. No resto é com você. Está achando que o seu tempo de espera é um desperdício? É porque você não conhece a Deus. Porque se você conhecesse, você saberia que não é um desperdício. Deus só está te capacitando para aquilo que Ele te prometeu. Eu quero orar por você. Quero orar por você.